Essa é uma questão interessante, sabe, galera? E é uma questão delicada pelo seguinte, ó. Desde eu dou aula, até no passado, aliás, eu dava aula desde a fundamental todo de matemática, sexto, sétimo, oitavo, nono. E é muito bacana tu ver a evolução da gurizada um ano após o outro e saber, né, que aquela pessoa tem dificuldade nisso. Então esse ano eu vou corrigir esse problema dela. É bacana tu acompanhar a vida da gurizada. E eu tenho muitos alunos que são fera, cara. Que são muito melhores do que eu era na idade deles. Então eu fico muito feliz de imaginar, esse cara vai me humilhar quando ele for adulto, ele vai ser muito melhor que eu. Que é o meu objetivo, né? Eu acho que o professor fracassa quando ele espera que os alunos fiquem iguais a ele. Né? O professor quer que o aluno seja muito melhor que ele, porra, que vá muito mais além do que eu fui, né? E o que eu vejo? Eu vejo aluno foda, aluno bom, que ele não gosta de escrever. Ele vai lá e mata de cabeça. E eu fico puto porque isso está fazendo mal pra ele. Fazer de cabeça é coisa pra gente meia boca. Ninja é o cara que escreve quando faz, que mostra, tá aqui o raciocínio. O cara que faz de cabeça é meia boca. Então assim, ó, evitem fazer as contas de cabeça, mesmo a conta mais idiota, escreva ela no papel, que tu precisa mostrar para os outros como é. Saber fazer e não saber explicar como faz é a mesma coisa que não saber fazer. É isso que é importante. Então assim, ó, evitem fazer de cabeça. Lá no final do ano, eu tô foda, tô acertando, aí tudo bem. Aquela questão idiota, vai dar tanto. E tu sabe fazer na mão, que tu já fez ela na mão, mas tu também tem a capacidade de fazer de cabeça. Esse tipo de problema dá para fazer de cabeça. Todos eles, se o cara pensar, poxa, na primeira escala, de 5 para 25, para 35 variou 30, né? E de 0 para 100 variou 100. Então quando uma sobe 30, a outra sobe 100. Qual era a temperatura, qual era a altura que ele queria? Qual era a temperatura que ele tinha dado? A altura é 20. 20 comparado com 30, ó, eu teria que fazer a comparação. Quando o 30 varia 100, 20 varia x. Eu precisaria achar essa comparação. De cabeça é tranquilo fazer, só que o cara tem que estar treinado para isso, certo? Eu faria, mas eu demoraria mais tempo do que escrevendo. Beleza? E ficaria inseguro na hora de responder. Mas tem cara que é tão capacitado de fazer conta de cabeça. Lembra daquela história do doente lá, né, que tem um doente nos Estados Unidos atualmente que ele está sendo estudado pelos caras. Ele consegue fazer contas mirabolantes de cabeça. E ninguém sabe explicar como. Sempre existiram autistas com essa capacidade. Só que quando um autista tem essa capacidade de fazer contas gigantes de cabeça, é sempre o mesmo tipo de conta. Então tem cara na história que é conhecido por saber multiplicar dois números com 19 dígitos. Pega um número de 19 dígitos, outro de 19 dígitos, multiplica e dá a resposta com 19. Com 19 o caramba, né? Com uma porrada de dígito, com 38 dígitos. Tem cara que faz isso de cabeça. Como é que o filho da puta decora os 19 dígitos para começar a conta? Como é que o filho da puta decora os 19? Ele não só decora os dois, como cospe a resposta. Ele não demora, cara. Ele vai cuspindo, a resposta é blá, 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 blá. Só que tem outros doentes que eles fazem assim, ó. Tem um doente chamado Zacarias, não sei das quantas. Ele extraía a raiz quadrada de número de 12 dígitos. E dava a resposta com 12 dígitos, só que ele demorava 45 minutos, de cabeça. Se babando todo, ia lá e cuspia a resposta. Só que surgiu um doente novo aí, que o cara não mata só um tipo de problema. Esse Zacarias só fazia raiz quadrada, raiz cúbica ele não fazia. O outro cara só multiplicava, dividir ele não fazia. E aí então começaram a investigar, tem um sujeito atualmente nos Estados Unidos que ele resolve uma porrada de tipo de problema desse jeito absurdo. Ficou famoso no meio. E aí um professor de matemática tem um programa de rádio lá, convidou o cara a fazer uma experiência ao vivo na rádio. Ele avisou esse sujeito, ó, daqui a um mês tu vai na minha rádio. E o problema que eu te ofereço é o seguinte, eu quero um número de 2 dígitos e tu vai fazer as potências do número de 2 dígitos. Vamos pensar as potências de 2 pra gente lembrar, 2 elevado a 0. 1, 2 elevado a 1. 2, 2 elevado a 10. 1024, parabéns garoto. 2 elevado a 10 é 1024, número famoso, né? 2 vezes 2 vezes 2. Só que do cara era de 2 dígitos. Ele ia fazer de cabeça. Ele não sabia qual era o número. Chegou no dia na rádio, e aí cara, tudo bem? Tudo bem. Então tá, o número é 83, tá preparado? Tô. Pegou a calculadora do Windows, digitou 83, elevado a 1, 83. 83 elevado a 2, teria que fazer 83 vezes 83. Eu até faço de cabeça, vou demorar alguns minutinhos. O animal, ele cospe a resposta. E aí a cada clique no computador do cara, fazia uma potência a mais, né? E o cara ia respondendo, já ia colocando a resposta. Então a câmera está filmando o computador, o doente está virado contrário à tela, né? Ele vai respondendo e o cara vai acompanhando as respostas na calculadora do Windows. Chega uma hora que já está com mais de 20 casas a resposta, que o cara já não sabe falar o nome do número, né? Ele vai falando 2, 3, 4, ele vai falando a sequência das respostas. E o cara vai acertando. E isso é instantâneo.
Então tu vê, tem gente que tem uma capacidade de fazer conta de cabeça que transcende ao que a gente chama de normalidade. Mas nós vamos descobrir o que esses filhos da mãe estão fazendo e vamos ensinar as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Então futuramente a gente vai ter uma capacidade muito maior de fazer as contas. Mas por enquanto é importante escrever. Escreva tudo o que tu está calculando. Isso dá mais, né, te ensina mais do que tentar fazer de cabeça. Evitem os caminhos rápidos. Teve uma galera que tentou fazer essa conta, acredito que nessa sala também, na outra eu vi um monte, só por regra de 3. Não adianta tu usar uma regra de 3 só com a parte de cima ou com a parte de baixo. Por que existe então uma parte de cima e uma parte de baixo do termômetro? Para que existe o ponto fixo superior e inferior se só precisava de um? Né? Os físicos são idiotas e estão usando 2 de tanso? Não, é porque eles estudaram pra caralho e viram que tem que usar os 2 pontos. Regra de 3 simples nesse caso falha. Tem que fazer a regra toda bonitinha mesmo, joelho, pé, cabeça, pé. Parabéns pela colocação, galera. Show de bola, vamos na próxima. Qual era a próxima da tarefinha? Qual? 26? Olha o que o cara diz na 26, amigo. A temperatura na Fahrenheit excede em 2 unidades o dobro da correspondente indicação em Celsius. Vai dizer que ele não está dizendo que TF é 2 mais 2 TC. Excede em 2 unidades o dobro da temperatura em Celsius. Se tu conseguiu escrever isso, matou a questão, porque no formulário tu sabe que TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Isso tem no teu formulário. Já que o TF já está isolado na primeira equação, basta substituir na segunda. Vai ficar 2 mais 2TC, que é o TF, menos 32, que é a continuação da conta, sobre 9, igual a TC sobre 5. Quanto é que é 2 menos 32? Menos 30, show! E agora é só fazer a multiplicação cruzada, o famoso cruz credo. Humildade na hora de fazer o 5 multiplicando 2TC menos 30, hein? Ó o chuveirinho, hein? 9 vezes TC, 9TC, faz o chuveirinho, por favor. 10TC menos 150, tá bonito? O 9TC positivo passa para a esquerda, negativo, e o menos 150 vai para lá, mais 150, muito obrigado. Vai ficar então 10TC menos 9TC igual a 150. TC igual a 150 graus Celsius. Ele falou em qual unidade ele queria, se era Celsius ou Fahrenheit? Ele não disse, né? Calcule essa temperatura só. Oi. Sim? Não, mas não foi o 9 que passou para o lado. Isso, parabéns, garoto. Show de bola. Muito bom. Galera, para garantir, já que ele não disse qual era a unidade que ele queria, eu vou calcular nas 2 unidades. Assim eu não corro o risco do cara me tirar ponto de bobeira, né? Mais 2 vezes. Quanto é que deu o TC? 150. TF é igual 2 vezes 150, 300 mais 2, 302. Agora fechou. Uma prova real seria tu colocar o 150 no TC e ver se de fato TF dá 302, que realmente, né, é o dobro mais 2. Legal, questãozinha interessante. O segredo estava em interpretar, né, passar do português para o matematiquês aqui. Ó. Esse era o segredinho da questão 26. E a 27 também, não é isso? É isso? Para finalizar a tarefinha, né? Tinha também, então, a 26. Opa, para a galera copiar ali, me perdoem o atraso. Agora sim. Ah, meu Deus! 2 termômetros, um graduado em Celsius e outro em Fahrenheit, são utilizados para medir a temperatura da água simultaneamente. Sabendo que a diferença de leitura entre os termômetros é de 80 graus, determine em graus Celsius a temperatura da água. O que é a diferença na matemática? Menos. Então a temperatura em Fahrenheit menos a temperatura em Celsius é igual a 80. Como tu sabe que TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5, isola numa, substitui na outra. Vou isolar o TF, menos passa para o outro lado, mais. E no lugar do TF eu coloco quanto? 80 mais TC, menos 32 sobre 9, igual a TC sobre 5. Quanto é que é 80 menos 32?
48 mais TC sobre 9 é igual a TC sobre 5. Multiplicação cruzada, cruz, credo. 9 vezes TC é igual a 5 que multiplica 48 mais TC. Apesar de ser um erro já não esperado na tua idade, é muito comum eu ver o pessoal se confundindo na hora do chuveirinho. Meu Deus! Que Deus proteja. Resista e proteja. Então, ó, faz o chuveirinho ali, vai ficar como? 5 vezes 48? 240. 5 vezes TC? 5 TC. Show de bola. Propriedade distributiva ou distribuitiva, né? Dependendo do livro. Mais, passa para cá. Menos 9TC menos 5TC. 4TC, o 4 que está multiplicando. Passa dividindo 240 por 4. 60 graus Celsius. Como ele queria em graus Celsius, né? Não vamos precisar calcular a temperatura em Fahrenheit. Fechou. Fala, querida. Isso, sem problema nenhum, né? Poderia ter chamado de x e x mais 80, já que dava diferença de 80. Perfeito o equacionamento, parabéns. Vamos a matériazinha da prova e no finalzinho ainda vou dar uma palhinha de transferência de calor, condução.